Como foi o seu começo na graduação? As impressões que tinha antes e depois de fazer parte desse mundo? E se tinha alguma familiaridade com esse ambiente, por exemplo? Não, eu não tinha nenhuma familiaridade com o ambiente acadêmico e eu comecei fazendo um curso de Química aqui na USP. Nada a ver com as letras, né? Porque eu acreditava que letras era uma coisa, para mim, inatingível. Por ter sido filha de imigrantes, o meu português não era perfeito, eu achei que eu nunca ia alcançar um português a ponto de fazer faculdade de letras. Para mim foi assim, um estranhamento total em todos os aspectos. O curso de Química na USP não tinha... acho que nenhum coreano, tinha um ou dois coreanos. Para mim foi um mundo completamente diferente e estranho. Desde sempre você soube que queria ser professora ou ainda se dedicar exclusivamente à habilitação de coreano? Creio que eu tinha essa vontade de ser professora desde criança, sim. Né? Eu lembro que eu sonhava um pouco com isso, às vezes eu ficava fingindo dar aula, quando era criança, né? Mas essa ideia foi diminuindo com o passar dos anos, né? E depois eu alimentei o sonho de ser cientista. Agora, a habilitação de coreano é uma coisa completamente fora daquilo que a gente tinha em mente, porque nunca sonhei que podia ter um curso de coreano aqui na USP. E mesmo depois, quando eu me formei, fiz mestrado, doutorado, eu tentei buscar alguma colocação com o curso de semiótica, porque eu fiz doutorado em comunicação e semiótica. E mesmo comunicação e semiótica era um pouco difícil, não era uma área muito comum em outras universidades, né? E foi naquela época justamente que veio a coisa da adequação, porque antigamente não era tão exigente. Você podia fazer faculdade de física, depois dar aula de outra coisa, né? Era muito mais livre a academia, porque acreditava que o saber estudar, saber pesquisar era mais importante do que a temática, você tinha, tendo esse instrumental. Mas, a partir de um certo momento, houve a exigência da adequação. Então, você tinha que dar aula daquilo que você tinha estudado. E eu lembro que eu estava dando aula de semiótica numa universidade particular e o MEC, uma comissão do MEC veio cobrar a questão da adequação. O problema é que não havia curso de semiótica, né, quando a gente era jovem, então a gente não teria colocação em nada, né? E aí foi uma luta para o coordenador da época me manter no lugar, porque eu tinha feito o curso de Química, depois literatura coreana, doutorado em comunicação e semiótica. Aos olhos deles, eu não sabia o que queria da vida, né? Então, foi uma luta, eu consegui me firmar na academia com aquela coisa de adequação. Eu acho que eu desisti de ser professora num certo momento. Pensei que eu nunca pudesse seguir essa carreira acadêmica. E então eu dei muitas aulas em universidades particulares, em comunicação e semiótica, e nessa época já havia o curso de extensão de coreano aqui na USP. Então eu dei aulas de coreano e como curso de extensão, dava aulas nas escolas particulares, faculdades particulares. Eu não tinha chances de me tornar uma professora em tempo integral, pesquisadora, né? Isso era uma coisa que eu não imaginei fazer, porque não tinha campo para mim. Sobre a vida financeira, você teve dificuldade no começo da carreira? Precisou trabalhar à parte? Conta um pouquinho sobre esse começo até você conseguir se estabilizar financeiramente. Sim, tem um provérbio coreano que diz que na juventude a gente paga para sofrer, né? Quer dizer, o sofrimento na juventude ajuda você de várias formas na sua maturidade, né? E acredito que hoje em dia tem até uma expressão em coreano que fala enjamlo, que o lo é o
do inglês, né, que é aquele fazedor. N-job seria N jobs, N profissões ou N trabalhos, né? Então, você um dia está fazendo trabalho nisso, aquilo, você é meio obrigado a fazer muitas coisas diferentes para conseguir manter sua independência financeira. Acho que esse é um processo em que todo mundo passa. Quer dizer, talvez não passa um médico que entra direto num hospital, né? Mas de resto, todo mundo meio que se vira nos 30, faz aquilo, vai fazendo isso, aquilo, até achar um nicho em que muitas coisas combinam entre a sua capacidade, a sua disponibilidade e o seu empregador, enfim. Até você achar um caminho, acho que é um caminho longo para todos, a maioria, pelo menos. Existe algo que você ainda gostaria de realizar enquanto pesquisadora e professora na sua área? Sim, eu adoraria ter tempo para pesquisar, publicar artigos, escrever livro, porque a universidade não é só dar aulas, né? O pessoal acha que quando eu não estou dando aula, eu estou em tempo livre, né? Não é nada disso, né? Então, existem muitos trabalhos acessórios que a gente acaba fazendo e que extrapola as 40 horas do dia, mesmo porque com a falta de professores, né, o qual a gente está passando, especialmente no curso de coreano, porque só sou eu costumo dizer, olha, eu estou tocando baixo, guitarra, bateria, tudo ao mesmo tempo, eu preciso de 6 mãos, 8 mãos para fazer tudo que eu faço, e isso infelizmente me deixa com muito pouco tempo para pesquisar. Eu adoraria pesquisar mais sobre tradução literária, que é a minha área. Um assunto recente que eu tenho me chamado bastante atenção é a questão do ensino de língua coreana. Tem a questão da imigração coreana, segunda geração, terceira geração, de jovens. São todos temas que eu adoraria ter tempo de pesquisar. Você tem algum conselho para quem deseja estudar em faculdades fora do Brasil? E quais são as principais diferenças entre as formações de faculdades estrangeiras e das brasileiras, no caso da habilitação em coreano? Eu acho que o melhor conselho que eu posso dar é não ter medo de botar cara no mundo, né? Você tem que ter não somente a cabeça aberta, mas o corpo aberto. Eu já vi muito estudante que vai para lá e fala, eu não como vegetais. E é verdade, tinha um aluno que não comia vegetais, outro, não como carne. Aqui é muito frio, aqui é muito quente, né? Aqui é muito pequeno. As pessoas são... Por exemplo, na Coreia, as pessoas podem trombar com você no metrô e as pessoas não pedem desculpas. E foi um choque que eu tive, né? Essa gente não tem educação. Mas não é falta de educação, é uma outra coisa, né? Então, você não pode estar fechado no seu mundo. O seu mundo é o que menos importa, especialmente quando você vai para fora. Você tem que olhar para fora. E se você falar, é porque eu sou tímido. Não. Bom, se é tímido, você tem que fazer assim, tem que pegar você que é o tímido e dar uma apagada nele e vestir uma cara de cara dura, tá certo? Botar a cara no mundo, porque é a única forma de você apreender alguma coisa daquele mundo e trazer aqui coisas diferentes, outras experiências que as outras pessoas não podem ter, e que vai ser o seu diferencial, né? Se você for lá com a cara e o corpo fechados, você vai estar tirando de você essa oportunidade. E na Coreia, assim, a ideia é que as pessoas lá têm mais amor à vida social entre os alunos, né? Também tem a realidade brasileira, que muita gente trabalha, então tem que sair da aula e zarpar, né? Mesmo dentro desse contexto em que você não tem tempo de cultivar as relações sociais dentro da faculdade, hoje em dia tem as mídias sociais, tem o WhatsApp, você sempre pode, né? Você não pode se retrair e falar, os outros não precisam trabalhar e eu preciso trabalhar, e acaba se retraindo, né? Essa retração faz mal para você agora e para o futuro.
Como os estudantes e pesquisadores têm lidado com esse sincretismo cultural entre o Brasil e a Coreia? Essa admiração do idioma, da cultura? O país Coreia, né, e com isso os coreanos, têm atraído muita atenção internacional, porque é um caso de superação, né? Eu acho que isso toca profundamente nos brasileiros, porque não é um país muito avançado, né? O Brasil é um país bastante desigual, né? E tem um histórico de ser um país subdesenvolvido. Hoje o Brasil já é um país mais avançado, não subdesenvolvido, e que é diferente do conceito de país desenvolvido, né? Então existem os países avançados. O Brasil já está considerado como um país avançado, mas mesmo assim a Coreia é um único caso de um país que saiu daqui, né, e hoje já é praticamente a 10ª economia do mundo, né? Então esse exemplo de superação toca muito fundo nos brasileiros, acho, né? Não somente nos brasileiros, mas a onda coreana, a Hallyu com o K-pop, os seriados, né, conquistou o mundo, né, com sua linguagem mais alegre, no caso do K-pop, eu diria, no caso dos seriados, mais variado, né? E o sincretismo vem na esteira, né? Os cantores do K-pop foram os primeiros a lançar mão do translinguismo, né? Rimar palavras coreanas com as americanas, juntar uma palavra. Aquela palavra que eu falei, enjamlo, também é uma palavra, é um exemplo de translinguismo. E isso também já está sendo pesquisado entre os acadêmicos, né? E o sincretismo cultural acontece não só no Brasil como na Coreia, né? No Brasil eu me lembro de 2 canais, um que chama Café com Kimchi, né? Outro canal que se chama Bulgogi de carne moída. E ao passo que na Coreia tem, né, kimchi bokkeumbap com queijo, né, cheese kimchi bokkeumbap, tem cheese tteokbokki, né? Então tem as duas coisas. Aqui no Brasil, né, que os brasileiros estão tão acostumados a receber culturas distintas e misturar tudo junto, né? E está acontecendo de uma forma bastante alegre, descontraído. E eu acho que eu tenho muita curiosidade, né, de observar novas formas de sincretismo cultural aqui no Brasil. Quem ou que obra é a sua maior inspiração no universo da sua habilitação e por quê? É o Haroldo de Campos, porque muita gente conhece já essa história, porque eu já contei em várias ocasiões, né? Eu fiz curso de Química e lá eu conheci o filho único do Haroldo, o Ivan, que morava perto de mim, né? Então, como a gente morava perto e o curso de Química era integral, eu pegava carona com o Ivan, ia e voltava e rachava gasolina no final do mês. E na época eu nem sabia quem era Haroldo de Campos, nem sabia se ele era famoso, não sabia o que era semiótica, não sabia nada. E nesses trajetos, conversando com o Ivan, eu conheci o que era aquilo e foi assim decisivo para eu mudar, né, de campo mais tarde. E depois, quando eu resolvi ir fazer mestrado em literatura coreana na Coreia, o maior incentivador foi o Haroldo, e quando eu voltei, ele que me matriculou na PUC de São Paulo, meio forçado, porque eu falei para ele que eu queria fazer letras, já que eu queria mudar para esse caminho. Eu queria fazer uma graduação em letras, ele dizia, mulher, anda-se para frente, né? Ele fui matriculada compulsoriamente, porque ele era, digamos, o decano lá da comunicação e semiótica da PUC, e eu frequentei muito a casa dele, e ele queria muito que tivesse curso de língua coreana aqui na USP. Eu posso dizer que a semente foi dele, né? Ele que plantou essa ideia, né? Ele não viu isso acontecer, infelizmente, mas ele sempre dizia que seria maravilhoso que tivesse o curso de coreano na USP, não só coreano, mas todas as línguas, né? Turco, húngaro, né? Os orientais aqui na USP. Cite um ditado popular, uma frase, um fragmento inesquecível da língua coreana. Então, eu costumava falar desse provérbio, acreditando que era coreano, porque a gente fala muito, né?
Mas recentemente eu soube que a origem pode não ser exatamente coreana, porque os provérbios eles caminham, né? Caminharam durante a história, né? Um provérbio que você acha que é de um lugar, quando você vai ver tem origem em outro lugar. Então, nesse momento eu não posso afirmar categoricamente que seja um provérbio de origem coreana, mas é um provérbio que muitos influencers e muitos coaches, né, falam e que eu gosto muito, né, que é 생각하는 대로 살지 않으면 사는 대로 생각하게 된다, que significa mais ou menos isso. Se você não vive, se você não busca viver conforme os seus pensamentos, as suas ideias, os seus ideais, você acaba pensando do jeito que você vive. Então, por exemplo, teve uma vez que eu assisti o Big Brother Brasil e era interessante quando eu vi que eles não tinham relógio e cada dia que passava eles acabam acordando mais atrasados. Ou seja, se você não tem um parâmetro, a sua vida vai se dissipando e as circunstâncias diárias acabam corrompendo você. Então, por exemplo, você vai ser vendedor na rua, você vai acabar trombando com as pessoas e ficando mesquinho, rude, né? Então, isso acontece de uma forma menor ou maior com todo mundo, né? Se você não tenta viver conforme seus ideais, você acaba absorvendo aquele corrompimento e você acaba pensando, a vida é assim mesmo, as pessoas são assim mesmo, né? Então, esse é um provérbio que eu sempre gosto de falar muito e que também está ligado a um outro provérbio que eu também sempre cito, né? Existem as coisas urgentes e as coisas importantes. E é claro que você precisa saber dosar, porque quando você acaba sendo absorvido pelas coisas mais urgentes e acaba esquecendo ou sendo obrigado a esquecer aquilo que é importante. Você precisa sempre estar com aquele... Não pode largar, né, o fio daquilo que é importante. Eu acho que esses dois provérbios estão mais ou menos interligados. A habilitação é mais focada em tradução, pesquisa, lecionar ou idioma? O seu curso é muito curto. O caminho que a gente tem que percorrer é muito grande, né? A língua coreana é coisa completamente diferente, é outra forma de você pensar o mundo e colocar o que você pensou em linguagem, é outra coisa. 3 anos de curso é muito pouco, porque o primeiro ano de curso é ciclo básico. Em 3 anos, eu costumo dizer para os meus alunos, né? Professora, se eu faço língua 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiro 9 em todos, vou sair fluente? E eu digo, olha, garanto que não, porque o caminho é muito longo. Então, o que a gente pensa é em dar uma iniciação, apenas uma iniciação, para o aluno poder seguir o seu caminho, né? Seja para o ensino, seja para a pesquisa, seja para a tradução ou literatura, né? Infelizmente, como eu sou a única professora e eu sempre trabalhei muito com tradução literária, muitos acabam sendo influenciados e diz, eu quero trabalhar com tradução literária. Você precisa conhecer primeiro o mercado, né? Quando você tem 20 e poucos anos é interessante, né? Você ver o resultado de uma tradução, como é que eu traduzo isso para o português, ficou bom, consegui, né? Mas o mercado editorial brasileiro é um mercado muito difícil, a tradução é muito pouco valorizada, a tradução é pouco valorizada, inclusive na academia, porque traduzir do coreano, uma literatura clássica do coreano, eu amarguei 3 anos para traduzir uma obra do século XVI e que não vale quase nada na pontuação do CNPq, ao passo que se eu escrevesse um artigo levaria muito menos tempo e vale mais. Eu espero que meus alunos voltem os olhos para aquilo que eu posso chamar de sincretismo acadêmico, né? Coisa que você pode linkar com outros campos. Por exemplo, você vai estudar imigração coreana,
você vai poder trabalhar com a imigração de outras minorias, né? Ter contato com eles, intercâmbio com eles, estudos culturais, linguística social, linguística cultural, né? Eu acho que tem tanta coisa para fazer, né? Olhem menos para mim, por favor, né? E olhe mais para o mundo, né? Para os outros campos. E o coreano vai abrir muitas possibilidades para o futuro, porque a febre de estudos coreanos no mundo é uma coisa impressionante. A gente acabou de ter agora o evento de 60 anos da imigração coreana e convidei professores que estão lá fora. Somente para você ter uma ideia, a Universidade Goethe, que fica na Alemanha, tem 400 estudantes fazendo coreano. A Universidade Central Lancashire, na Inglaterra, mais 400 ou 500 estudantes que estão pagando para se formar em coreano. Então, você vai estar depois intercambiando com essas pessoas, se você for seguir dentro da academia de pesquisas, né? Mas eu tenho certeza que no Brasil, pelo menos no estado de São Paulo, o campo muito frutífero daqui para frente vai ser o ensino de coreano. Então, mais do que literatura, eu aconselharia voltar os olhos para o ensino. Por que escolher a habilitação em coreano? A gente costuma dizer que se você está dentro de alguma coisa de coreano, estudos coreanos, não só estudos, mas qualquer coisa metida coreano, a gente acaba virando bairrista, né? Eu lembro que não tem como não ser, porque a gente tem simplesmente o melhor alfabeto do mundo. E isso não sou eu que digo, tá certo? São os linguistas que dizem, eu não posso fazer nada contra isso. Eu lembro de um brasileiro que foi para a Coreia, passou uma temporada a trabalho e voltou, e eu falei, o que você achou? Não, eu gostei de tudo, o Cicerone foi muito legal, mas ele dizia assim, tudo da Coreia era o melhor. Até a lua era mais bonita na Coreia. Mas a gente não tem o que fazer, tá? Quem começa a estudar a Coreia ou coreano vai entender o que eu tô falando. Como eu falei agora há pouco, os estudos coreanos estão bombando mundialmente, né? A Europa tá uma febre de estudar coreano, né? E você vai estar, digamos, na crista da onda, porque a Coreia está sendo considerada a próxima potência do soft power. Já é de conhecimento geral, né? Nós temos é um país que está sendo considerado assim, um país atraente. Porque não adianta você ser o melhor se não for atraente, né? E tenho certeza que temos campo aqui no Brasil, porque eu vou dar um exemplo. Existe o CEL, que é o Centro de Estudos da Língua, que é da Secretaria de Educação, que é do Estado. E tem o CELP, que foi recém-criada, Centro de Estudos da Língua Paulistano. Tanto o CEL estadual quanto o CELP municipal estão adotando agora o coreano como línguas que serão ensinadas para quem quiser aprender, né? Só para você ter uma ideia, as ETECs, né? Se eu não me engano, são 225 unidades das ETECs em São Paulo inteira. Alunos de 119 unidades das ETECs estão assistindo aulas de coreano online, oferecidos pelo Centro de Educação Coreana, e não tem professor. E a CELP também, que é paulistano, que é do município, também vai entrar nesse pool. Nós vamos precisar de professores de coreano, né? É claro que aqui no Brasil já é um projeto muito remoto, mas na Ásia, por exemplo, tem muitos países que estão adotando o coreano como segunda língua obrigatória nos colégios, né? E então eu acho que essa onda coreana, que primeiro começou com a música, depois foi para novelas, foi para cinema, agora vai para comida, né? Aquilo vai bater na academia logo, logo. A habilitação de coreano está indo muito bem no quesito internacionalização, porque muitos de nossos alunos ganharam bolsas aqui da USP para fazer intercâmbio na Coreia.
eu não tenho números comparativos, mas eu considero bastante, né? Da ordem de 30 alunos nossos ganharam desde o começo da habilitação até hoje para estudar na Coreia. E com isso a gente já está começando a receber bolsas de intercâmbio direto das universidades coreanas para os nossos alunos. Então a Universidade de Hallin, e aí que a bolsa nem é da USP, é da própria Universidade de Hallin. 3 alunas nossas já voltaram, mais 2 foram, eles vão chamar mais gente. A gente acabou de receber uma proposta de bolsa de estudos para uma outra universidade, a BUFIS, que é Busan University of Foreign Studies, e agora nós temos uma aluna, uma egressa nossa, que ganhou uma bolsa GKS, que é a melhor bolsa que o governo coreano oferece, para fazer um mestrado inteiro na Coreia, né? Então, nós estamos com muitas oportunidades de bolsa governamental coreana para estudar na Coreia, porque, não sei se vocês têm essa informação, a Coreia está sofrendo com diminuição de jovens, redução de população absoluta e de jovens, né? Tem muitas universidades coreanas que estão sofrendo com falta de jovens e o recebimento de intercambistas via governo coreano está aumentando muito. Então, eu acho que é um bom momento para estudar coreano e estudar na Coreia.